Bem-vindos ao nosso curso de Loyalty para e-commerce. Na aula de hoje nós vamos conversar sobre configurações básicas. A nossa jornada vai se concentrar então num dos aspectos mais críticos de um programa de fidelidade, que é a criação da sua regra de pontos. Essa regra é a espinha dorsal do seu programa, então a gente vai detalhar esse processo passo a passo, tornando-o claro e compreensível para que você possa aplicar com confiança no seu e-commerce. Vamos lá? Imagine por um momento que você é cliente fiel de uma loja. Cada vez que você faz uma compra, você ganha pontos que se acumulam e podem ser trocados por descontos, produtos ou ainda outros benefícios. Isso soa bastante atraente, né? E é exatamente essa experiência que queremos criar para os seus clientes. Mas como determinamos quantos pontos cada real gasto deve gerar? É aqui onde a ciência encontra a estratégia. A regra de pontos é o coração do seu programa de fidelidade. Basicamente, ela determina quantos pontos o seu cliente ganha por real gasto na sua loja. Mas antes da gente definir essa regra, a gente precisa entender dois pontos que são cruciais, que é a margem de lucro do seu produto e a porcentagem desse lucro que você está disposto a destinar para o programa de fidelidade em formato de recompensa. Identificar sua margem de lucro é o primeiro passo. Com esse número em mãos, a decisão seguinte é o quanto desse lucro você está disposto a oferecer de volta para o seu cliente. E isso varia aí de 1 a 5% na maioria dos casos. Essa porcentagem é essencial porque ela impacta diretamente na percepção de valor que o seu cliente vai ter do programa de fidelidade. Quanto mais desconto você estiver disposto a dar, maior vai ser a percepção de valor que o seu cliente vai ter por ser fiel à sua marca, porque maior vai ser o benefício que ela vai ter a cada compra que fizer dentro da sua loja. Mas esclarecida essa questão de como definir a sua porcentagem de retorno ou de cashback no programa de fidelidade, é importante diferenciar o desconto oferecido versus o desconto efetivo. Porque o valor prometido como cashback ou pontos só se concretiza se essa pessoa utilizar esses pontos. O que significa que você pode se comprometer a dar 5% de retorno em pontos, mas esse custo só vai se materializar se todas as pessoas da sua base de clientes efetivamente utilizarem esse cashback, né? Sendo assim, não vai ter uma redução direta de 5% na sua margem de lucro se você der 5% de cashback para toda a sua base. Porque tudo isso vai depender de quantos por cento dos seus clientes realmente vai resgatar esse benefício. Então, porcentagem de cashback não é a mesma coisa que o desconto efetivo que você vai ter aí na sua margem de lucro, porque nem todos vão resgatar esse benefício, certo? Então não precisa ter medo, tanto receio assim na hora de oferecer um cashback para o seu cliente. Bom, então só para reforçar, dar um cashback de 5% ou de, enfim, seja qual for a porcentagem que você definir, significa que você deve ter medo dos seus clientes resgatarem esse benefício? Não, de forma alguma. Incentivar os seus clientes a resgatar os seus pontos é vital. Porque quando o cliente usa os seus pontos, ele percebe o valor agregado, ele percebe que você valoriza a fidelidade dele. E é muito importante que você entenda, né, que para o cliente utilizar o benefício dele, ele precisa fazer uma nova compra. Então, um novo resgate significa uma nova venda, por um custo muito mais baixo do que seria se você tivesse que gastar ali em anúncio para trazer um novo cliente para comprar na sua loja. Bom, então agora vamos conversar sobre a questão de regra de pontos. Quantos reais vale um ponto, né? Por padrão, muitas marcas adotam a regra de que a cada R$1 gasto, o cliente acumula um ponto. Com uma taxa de retorno aí entre 1% e 5%, o resgate de prêmios ou desconto vai exigir uma porcentagem de pontos específica para trocar. Tá, vamos falar isso na prática para poder ficar mais fácil de entender. Por exemplo, para um desconto de R$10 com um retorno de 1%, são necessários 1.000 pontos acumulados no programa de fidelidade. A cada R$1 o cliente acumula um ponto, e aí ele vai ter que acumular 1.000 pontos para conseguir resgatar esse valor, sendo que você tem uma porcentagem de 1% de retorno. Deu para entender a matemática? Essa taxa de retorno deve refletir, como a gente já conversou nessa aula, a sua margem de lucro e o quanto você deseja incentivar as compras frequentes. Ao definir a regra de pontos, seja manualmente ou por meio de uma plataforma de fidelidade automatizada, é crucial que seja feito de forma racional, levando em conta as dicas que a gente trouxe aqui, que a gente compartilhou nessa aula. Para auxiliar na gestão manual do seu programa de fidelidade, a gente disponibilizou uma planilha gratuita, cujo link para download encontra-se aqui na descrição dessa aula, e você pode se sentir à vontade para utilizar caso esteja começando o seu negócio e consiga, né, administrar, na verdade, uma estratégia manual.
Mas se você tem uma operação maior e quer trabalhar de forma automatizada, eu vou deixar também o link da ferramenta Mais Fidelidade para você criar a sua conta e começar a transformar clientes comuns em compradores leais hoje mesmo. Eu espero que essas informações ajudem você a configurar uma regra de pontos eficaz e benéfica, tanto para sua marca quanto para os seus clientes. Porque na próxima aula nós vamos abordar a definição da lista de prêmios, que é um componente super importante para o seu programa de fidelidade, o catálogo de prêmios, né? Bom, fique à vontade para deixar o seu comentário nessa aula e a gente conversa na próxima. Até lá, siga implementando e otimizando, porque o sucesso do seu programa de fidelidade está nos detalhes. Até mais, um abraço.